sobre ele, e me veio à mente a pandemia. Pandemia de Covid-19, ano 2020 e 2021. E uma das coisas que me chamou muita atenção na pandemia foi que algumas pessoas pareciam que não estava acontecendo a pandemia, parecia que não estava morrendo muita gente. E elas teimavam em fazer festas. Fazer festas. A gente via isso na TV, mas também na cidade. Na época morávamos em Atibaia, e a nossa igreja era uma igreja bem grande, e tínhamos inúmeras regras, né? Tivemos que fazer regras. Não poderia sentar uma pessoa do lado da outra, tinha que ter aquele distanciamento, tinha que usar máscara, você sabe, passar álcool gel, a gente tinha que fazer inscrição para ir para o culto, que não podia ir todo mundo, né? Quando chegava um número determinado pela prefeitura, a gente tinha que encerrar as inscrições, infelizmente a gente teve que fazer isso, né? Mas aí, quando saía do culto, no caminho lá de casa, eu passava sempre por um bar. E o bar era 1/6 desse espaço aqui, era uma portinha, né, que caberia umas 10 pessoas lá dentro, mas devia ter umas 100. Todo domingo era isso, né, e o batidão, e o pessoal bebendo, e aquela algazarra. Era como se eles estivessem festejando em meio à sombra da morte. Olha só que interessante. As pessoas morrendo, notícias de uma morte atrás da outra, mas eles simplesmente ignoravam isso e festejavam. Nós vamos ver hoje, em Daniel capítulo 5, isso acontecer. Um rei que festejava a sombra da morte. Um rei que estava festejando, mesmo a despeito da morte. Capítulo 5 de Daniel. Nós já percorremos os primeiros capítulos de Daniel. Nós vimos que no primeiro capítulo, Daniel mostra que Deus ele tratou com Israel, o seu povo. O seu povo era um povo idólatra, era um povo que não ouviu as advertências dos profetas. E Deus então cumpriu o que ele havia prometido fazer. Enviou o povo da Babilônia, enviou a Babilônia para então invadir Israel e levá-la cativo. Deus então tratou com o seu povo, mas ele preservou aqueles que eram fiéis. No capítulo 2, nós vemos Deus então começando a tratar com a própria Babilônia, né? Nós vimos que o rei Nabucodonosor teve um sonho, lembra o sonho da estátua? E ali Deus mostra que viria um reino, que o seu reino, o reino da Babilônia, era um reino transitório, um reino humano, e por isso perene. Ou melhor, um reino que passaria, mas o reino de Deus, ele viria, e este reino então, ele duraria para sempre. No capítulo 3, nós vimos que os amigos de Daniel, eles permanecem fiéis, a despeito do risco de morte, da sua própria vida. Eles são lançados na fornalha, e Deus mostra que ele é soberano, ele mostra para a Babilônia e este reino que ele é soberano, e ele que tem o controle da vida e da morte. No capítulo 4, se você conseguiu prestar atenção no domingo passado, apesar da chuva, nós vimos que Deus ele confrontou Nabucodonosor, o rei da Babilônia,
Nabucodonosor, ele era arrogante e ele se achava, não é, o tal. E aí Deus mostra que ele na verdade era meramente um homem, era nada. Deus é o Deus Altíssimo e ele, tão somente ele, tem um domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Por isso Nabucodonosor foi confrontado a se arrepender do seu orgulho e era para que ele olhasse para o céu. E ele olhou para o céu. Nós vimos então, até aqui, Deus tratando com o reino da Babilônia. E nós vamos ver agora no capítulo 5, mais uma vez em que Deus trata com este reino. E agora com o neto de Nabucodonosor. Capítulo 4 foi a última vez que Nabucodonosor foi citado em Daniel. Agora nós vamos ver o neto de Nabucodonosor, chamado Belsazar. E aqui nós vamos ver o caminho da festa para o luto. Veja no início do capítulo, que diz: o rei Belsazar deu um grande banquete. Assim começa a balada. Balada na Babilônia, né? Balada no Oriente Médio. Mas olha como termina o capítulo 5. Olha como termina. Verso 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar. O capítulo começa com festa e termina com morte. Por quê? Essa é a mensagem desta noite. Deus transforma a festa do ímpio em morte. Deus transforma a festa do ímpio em morte. Quem que é o ímpio? Quem é esse ímpio? Quais são as características desse ímpio? Nós vamos ver aqui nessa narrativa. Vamos lá. Verso 1 até o verso 4. Diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e bebeu vinho na presença dos 1000. Quando estava bebendo o vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas os usassem para beber. Então trouxeram as taças de ouro que foram tiradas do templo de Deus, que estava em Jerusalém. E o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas beberam nelas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Quem é o ímpio? O ímpio, ele pode ser definido a partir das suas características. Ele é arrogante, ele é irreverente e ele é idólatra. O ímpio é o que nós vemos aqui no verso 1 até o verso 4. Ele é arrogante, ele é irreverente, ele é idólatra. Vamos lá, por que eu digo que ele é arrogante? No verso 1 diz que Belsazar, ele deu um grande banquete. Belsazar, queridos, ele era filho de Nabonido e, portanto, neto de Nabucodonosor. No verso 2, chama Nabucodonosor de seu pai. Mas essa expressão pai, na linguagem semítica antiga, era usada para os antecessores. Era usada para avô, bisavô, tataravô, também era chamada de pai. Esse é o caso, então. Belsazar, então, era neto de Nabucodonosor, e ele dá uma festa. Interessante. Quais foram os feitos de Belsazar? De Nabucodonosor nós sabemos. O jardim babilônico, o jardim da Babilônia, os muros, um império foi construído pelo seu avô, pelo avô de Belsazar. E qual foi o feito, o grande feito de Belsazar? Deu uma festa.
deu uma festa. Esse foi o grande feito dele. Né? Mas, apesar disso, essa festa mostra a arrogância de Belsazar. Ainda que ele não tenha feito absolutamente nada, o seu avô ainda tinha alguns motivos. Nós vimos que não tem motivo nenhum para se orgulhar, mas ele tinha pelo menos alguns feitos. Belsazar nem esses feitos tinha. Mas assim, ainda assim, ele era muito arrogante. Por quê? Ele era arrogante. Olha no verso 31, final do capítulo. Dario, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Na mesma noite que Belsazar morreu, Dario, o Medo, recebeu o reino da Babilônia. Como assim? O que estava acontecendo ali, gente? Esse Dario na história se chama de Gobrias, que era o imperador Medo-Persa, comandante, especialmente comandante do exército persa. E eles, diz a história, que eles já tinham tomado os arredores da Babilônia. Havia já um cerco do exército Medo-Persa ao redor da Babilônia. E em meio, então, ao cerco, que Belsazar resolve dar uma festa. Imagina? Então, o exército está ao redor da sua casa e você está lá na balada. E você está dando a festa. Por quê? Por que ele se sentiu confiante para dar essa festa quando tinha milhares e milhares de soldados armados até os dentes batendo no muro da sua casa? A Babilônia, até então, durante um período de 1000 anos, ela jamais caiu diante de um exército inimigo. 1000 anos. Nunca, durante esse período, um exército havia atacado e tido sucesso nesse ataque em relação à Babilônia. Ela era cercada, deixa eu só contar para vocês como é que era fisicamente a Babilônia. Ela era cercada por um fosso, né, cheio de água que formava os limites externos dessa cidade. Depois, se você passasse por esse fosso, você teria que passar por um muro de 23 metros de largura por 90 metros de altitude, de altura. Nesse muro de 23 metros de altura, de largura, dava para se passar 4 carros de guerra. E era o que acontecia. E em volta ainda dos muros, vamos supor que você passasse dos muros, você ainda tinha que enfrentar 100 portões de bronze. Belsazar olhou para a sua estrutura, para aquilo que estava diante dele e falou: é só mais um exército. Gente, vamos dar uma festa. Vamos curtir. A Babilônia ela estava cercada por um poderoso exército inimigo, mas Belsazar ele resolve dar uma festa, porque ele estava muito seguro de si. Porque ele estava muito seguro de si. Essa é a arrogância do ímpio. É a confiança na sua própria capacidade. É a confiança na sua conta bancária. É a confiança na sua saúde. É a confiança na sua beleza. É a confiança em si mesmo, na sua moral, na sua ética. Essa é a principal característica do ímpio. Até que lhe venha subitamente a destruição. Até que subitamente lhe venha a morte. No verso 2 e 3 ainda,
nós vemos como esse ímpio, além de ser arrogante, ele é irreverente. Belsassar mandou trazer as taças de ouro, de prata que Nabucodonosor, seu avô, tinha tirado do templo de Jerusalém. Jerusalém foi atacado por Nabucodonosor, você lembra disso? E foi levado, alguns foram levados cativos para a Babilônia. E o templo foi destruído, só que eles saquearam o templo e levaram para a corte babilônica. E aqui, então, nessa festa, nesse banquete, ele manda trazer os utensílios de ouro e prata do templo, aqueles que eram sagrados, aqueles que a gente lê lá em Êxodo, Números, Levítico, como Deus ele ordena Israel a tratar desses utensílios. Agora, aquele homem totalmente irreverente em relação a Deus, ao verdadeiro Deus, então ele manda chamar aquilo lá para fazer parte da festa. Parece que com essa atitude ele está dizendo, gente, olha, nós vamos festejar em face da morte, porque não vai nos acontecer nada, porque assim como nós vencemos esse Deus de Israel, nós venceremos também os deuses dos Medo-Persas. O ímpio ele tem essa característica, queridos. É que o salmista diz no Salmo de número 14, o insensato diz no seu coração, Deus não existe. É a insensatez da irreverência. É interessante que a gente vê essa insensatez também na nossa cultura o tempo inteiro, não é? Dá uma olhada, por exemplo, em todo ano na parada gay. Eu sei, a mídia tradicional ela não mostra, mas se você dá uma olhada lá, você vê como eles lidam com os símbolos cristãos. Irreverência, chacota em relação a símbolos cristãos. Como as igrejas cristãs no nosso tempo, interessante, têm sido invadidas. Eu lembro, aqui mesmo na nossa igreja, quando acabou a eleição e o atual presidente recebeu a notícia da vitória, e isso foi num domingo à noite, vocês estão lembrados disso? O que aconteceu no final do culto? No final do culto, inúmeros carros aqui na frente passando, xingando a gente. Irreverência. E sabe de uma coisa? Infelizmente, às vezes a gente pode ter essa mesma atitude. Mesmo sendo cristãos, mesmo nos colocando, nos identificando como discípulos de Cristo, a gente pode ter essa mesma irreverência. E como que a gente pode ter essa irreverência? Não é? Às vezes nós usamos as coisas que pertencem a Deus para alimentar os nossos luxos e as nossas idolatrias. O que é isso? É quando a gente faz oração para a gente ter mais. É quando a gente faz correntes de oração. É quando inúmeras igrejas por aí estão fazendo correntes dos milagres, corrente dos 70, e etc, e etc. Tudo para ter mais, para alimentar a idolatria. Famosos evangélicos que se identificam como evangélicos, que continuam, apesar de se identificar como evangélico, continuam a sua vida pervertida. Políticos, ano que vem a gente vai ter aqui a eleição municipal, pode ver, políticos no ano eleitoral, eles aparecem nas igrejas, né? Parece o cara mais cristão desse mundo, você nunca viu ele durante os 4 anos. Chega na hora da eleição, está lá o camarada. E transformam igrejas em palanques. É a irreverência do ímpio, infelizmente, em muitos que se identificam como cristãos. E o ímpio também ele é idólatra. No verso 4,
a gente vê aqui, eles beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. O ímpio, ele é arrogante, ele é reverente, ele é idólatra. Ele rejeita o Deus Altíssimo, mas ele se dobra a ídolos de madeira, de gesso, de ouro, de prata. Romanos, no capítulo 1, Paulo diz exatamente isso. No capítulo 1, no verso 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça, pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível, por quê? Por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. É exatamente essa a característica do ímpio. Ele é arrogante, confia em si mesmo, ele é irreverente em relação ao Deus verdadeiro, mas ele é idólatra, ele se prostra diante de falsos deuses. Pensa comigo. Será que esse não é o nosso coração? Como eu já mencionei, às vezes nas narrativas a gente tem a tentação de nos identificar com o que chamamos de heróis. Eu sou como Daniel, eu sou como os amigos de Daniel. Mas tenta se identificar como um Belsazar. Eu acho que o meu coração, ele parece mais com o coração de Belsazar. Ele também é arrogante. Ele também é irreverente muitas vezes. Ele também é idólatra. Quando ele se curva a aquilo que nós chamamos de deuses. Dinheiro, sexo, poder. Nós nos curvamos o tempo inteiro. O ímpio é arrogante, ele é reverente, ele é idólatra. Mas Deus, ele trata com o ímpio. Vamos ver. Daniel 5, verso 5 ao verso 16, diz assim: na mesma hora apareceram os dedos de mão humana que escreviam no reboco da parede do palácio real, defronte do castiçal. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então a fisionomia do rei mudou e seus pensamentos o perturbaram, suas pernas ficaram fracas e seus joelhos batiam um no outro. O rei gritou para que trouxessem os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores. E o rei disse aos sábios da Babilônia: quem lê essa inscrição e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá um colar de ouro no pescoço e será o terceiro governante do reino. Então vieram todos os sábios do rei, mas eles não puderam ler a inscrição nem declarar a sua interpretação ao rei. O rei Belsazar ficou muito perturbado com isso, e sua fisionomia mudou e seus nobres estavam perplexos. Aconteceu que, por causa das palavras do rei e dos seus nobres, a rainha entrou no salão do banquete, e a rainha disse: ó rei, vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos. Curioso isso, né? Ó rei, vive para sempre, morreu na mesma noite. Ó rei, vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se altere a tua fisionomia. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, ó rei, teu pai o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos astrólogos e dos prognosticadores. Porque neste Daniel, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar,
Você encontrou um espírito extraordinário, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas. Chame-se agora Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei disse a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Eu ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Os sábios e os adivinhos acabaram de ser trazidos à minha presença para lerem a inscrição e me revelarem a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Porém, ouvi dizer a teu respeito que podes dar interpretações e resolver enigmas. Agora, se puderes ler esta inscrição e me revelar a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás um colar de ouro no pescoço e serás o terceiro governante no reino. Basta uma visão. A festa é interrompida. E Deus mostra que a arrogância do ímpio é fútil. Basta uma visão. Nessa visão, Deus mostra que a arrogância do ímpio é fútil. A arrogância que estava baseada na sua sabedoria é nada. A arrogância que estava baseada na sua riqueza, que é nada. A arrogância que estava baseada nos seus deuses, que é nada. É interessante, no verso 5 até o verso 9, quando há aquela visão, eu lembro que eu tive uma dessas visões quando eu era criança. Eu fui criado na primeira igreja batista da Asa Norte, em Brasília, e estava na minha igreja e sempre dormia no colo da minha mãe. E esse era mais um dessas noites, né? Começava o culto, eu já me ajeitava no colo da minha mãe e dormia. Lá pelas tantas do culto, eu vejo a igreja animada, está todo mundo de pé, cantando, louvando ao Senhor. Quando eu olho para a parede, tem inscrições na parede, e recentemente a professora da EBD tinha contado essa história de Daniel. Então tinha inscrições na parede e tinha uma mão mexendo assim nas inscrições. Eu olhei assim e falei: mãe, olha a mão de Deus! Na verdade era o retroprojetor que eu nunca tinha visto. E fui apresentado naquele momento. Essa foi a minha visão. Mas essa visão de Daniel foi uma visão real. Foi uma visão real também, naquela época não tinha retroprojetor. Inscrições na parede, o rei fica totalmente trêmulo, pernas bambeando, a sua fisionomia mudou, seus pensamentos se perturbaram. É interessante que aqui traz o aramaico, que era a língua da época, e literalmente o aramaico traz assim: os nós de suas articulações ficaram soltos. Essa é a cena. E aí então ele chama todos os sábios, e diz aqui, dá aqui a lista são dos magos, dos adivinhos, dos astrólogos, todos os sábios da Babilônia, toda a sabedoria da época, em nada. Eles, mais uma vez, não conseguiram interpretar o que estava acontecendo. Nada. A riqueza também não era nada. No verso 7, o rei gritou para que se trouxessem aqueles magos. E ele, interessante, ele dá aqui o custo, ele dá o pagamento, ele oferece o pagamento. Quem lê essa inscrição e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e terá um colar de ouro no pescoço e será o terceiro governante do reino. Por que terceiro? Porque o seu pai era o governante ainda na época. Ele não estava lá, possivelmente estava em viagem, e ele tinha assumido o trono no lugar do seu pai. Ele era o segundo, e essa pessoa seria a terceira pessoa.
toda a riqueza é nada diante do poder do Deus vivo. Toda a riqueza que ele poderia oferecer. Mais uma vez, os magos não puderam explicar. Verso 9 termina com a expressão: sua fisionomia mudou, seus nobres estavam perplexos. Perplexidade é o que resume isso aqui. Os deuses deles não conseguiam interpretar. Tanto é que no verso 10, chega a rainha. Essa rainha aqui não é a esposa do rei, de Belsazar. Provavelmente era a rainha mãe, talvez a esposa de Nabucodonosor, que sobreviveu, porque começa o texto dizendo que as esposas e concubinas de Belsazar estavam no banquete. Então essa chegou. Ela possivelmente era a rainha mãe e ela dá um conselho. E o conselho dela é: olha, eu conheço alguém que pode. Esses que são os magos, que são os adivinhadores, que são os astrólogos, que adoram aos deuses feitos de madeira, de gesso, de ouro, de prata, esses não podem. Por quê? Porque os seus deuses não podem. Mas eu conheço alguém que tem um espírito excelente, de luz, de inteligência, de sabedoria. Esse alguém é Daniel. Os deuses são nada. Queridos, nós somos o tempo inteiro tentados a invejar a futilidade da Babilônia. Nós somos o tempo inteiro tentados a invejar a futilidade da sabedoria, das riquezas, dos deuses da Babilônia. Em nossa cultura, o tempo inteiro nós idolatramos, somos tentados a idolatrar aqueles que são fisicamente atraentes, aqueles que alcançaram grandes riquezas, aqueles que chegaram na fama, os influenciadores, os influencers de internet, aqueles que têm milhares de likes. Nós somos tentados a idolatrar essas pessoas. O banquete de Belsazar é colocado o tempo inteiro também diante de nós. E muitos estão participando desse banquete. E muitos estão se deixando levar pela Babilônia. São pais que se endividam para poder trocar o carro, só para mostrar para todo mundo como ele está bem, com um carrão novo. E ele se endivida e compromete a sua própria família. Ele está deixando a Babilônia o levar. São homens que se entorpecem com pornografia, estão deixando a Babilônia os levar em um banquete. São mulheres que abandonam a sua própria família em prol de uma carreira profissional. Sim, o banquete tem sido também oferecido a nós, queridos, o tempo inteiro. Nós precisamos nos lembrar que esse banquete é fútil, porque os deuses da Babilônia são nada. Somente o nosso Deus é o verdadeiro Deus. E é por isso que, mesmo que quando os servos do Senhor são postos de escanteio, Daniel estava nessa situação, eles são lembrados. Olha, tem alguém que pode, porque ele tem um espírito excelente, porque ele é o servo do Deus Altíssimo. Interessante que a gente vê que quando crises realmente severas aparecem, normalmente as pessoas se voltam para os homens e mulheres de Deus, não é? Isso pode acontecer na sua família também, talvez já tenha acontecido. Você às vezes é posto de escanteio, às vezes você também é posto de lado, mas aí basta um câncer, basta um desemprego, basta uma situação difícil, e aí lembra-se: olha, tem o João, tem a Raquel, olha, tem o José, eu vou lá conversar com ele. Ele é o servo do Deus Altíssimo. Até mesmo o ímpio, ele às vezes reconhece. É o que aconteceu com Daniel. Agora,
Daniel, ele dá a interpretação. E qual é a interpretação da visão? Está no verso 17 em diante. Diz assim: Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem comigo, e dá os teus prêmios a outro, porém vou ler ao rei a inscrição e lhe revelarei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino e a grandeza, glória e majestade a Nabucodonosor teu pai. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava ou poupava a vida de quem queria, exaltava ou abatia quem queria. Mas quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu para agir arrogantemente, foi derrubado do seu trono real, e a sua glória lhe foi tirada. Ele foi expulso do meio dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos selvagens. Deram-lhe grama a comer como aos bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens e constitui sobre ele a quem quer. Mas tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, embora soubesses de tudo isso, mas te elevaste contra o Senhor do céu, pois as taças do templo dele foram trazidas à tua presença, e tu, teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas não glorificaste a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos. Então aquela parte da mão que traçou o escrito foi enviada por ele. Esta é a frase que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação: Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Tekel, foste pesado na balança e fosse achado em falta. Peres, o teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Então Beltsazar deu ordem, vestiram Daniel de púrpura, puseram-lhe um colar de ouro ao pescoço e anunciaram que ele seria o terceiro em autoridade no reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, o rei dos babilônios. E Dario Medo recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Queridos, Deus julga o ímpio com a morte. Deus julga o ímpio com a morte. Interessante que no verso 17 a gente vê que Daniel não aceitou os prêmios. Sim, o servo de Deus, ele não aceita os prêmios da impiedade. No verso 18 ao 21, Daniel, ele lembra a Nabucodonosor a respeito do pai dele, ou melhor, do avô dele. O Deus Altíssimo havia dado a Nabucodonosor o reino, mas ele ficou arrogante, e por isso ele foi humilhado, até que reconhecesse que Deus é o Deus Altíssimo. E aí no verso 22 e 23, Daniel, então ele confronta o rei. Ó rei, verso 22, olha aí, não humilhaste o teu coração. Verso 23, tu elevaste contra o Senhor do céu, te elevaste contra o Senhor do céu. Ainda no verso 23, deste louvores aos deuses falsos, não glorificaste a Deus, em cuja mão está a tua vida, de quem são todos os teus caminhos. E aí então vem a sentença: por causa disso, ó rei, porque não deste glória a Deus, porque te elevaste com arrogância e te prostraste a deuses falsos. Verso 24. A mão com o escrito foi enviada do Altíssimo. Não pensa que não foi um fantasma, foi o Deus Altíssimo que enviou para você. E a frase, não se sabe exatamente que língua que é essa, mas a interpretação é: Deus contou os teus dias do teu reino e pôs fim nele. Você foi pesado e você foi achado pesado na balança. Você se achou em falta. Por isso o teu reino será dividido e entregue aos medos e persas. Interessante que nesse momento era para
Belsazar se prostrar diante de Daniel em arrependimento, rasgar as suas vestes e pedir por misericórdia, mas ele segue o fluxo. Eu falei que ia dar, eu vou te dar. Segue o fluxo. Queridos, os historiadores relatam sobre aquela noite da Babilônia. Aquela noite foi dia 13 de outubro de 539 a.C. Heródoto, Xenofonte, Berosso, as crônicas da Babilônia, Ciro, todos descrevem a queda da Babilônia. Os persas, lembra daquele fosso que eu mencionei? Os persas desviaram aquele fosso para o rio Eufrates, que corria ao sul da Babilônia. O fosso foi secado. Eles facilmente escalaram os muros, derrubaram as portas de bronze e saquearam a cidade naquela mesma noite. Os profetas de Deus haviam previsto essa noite. Isaías, Jeremias, haviam profetizado sobre isso. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 51. Jeremias, capítulo 51. Veja o verso 33. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha da Babilônia como a eira no tempo da debulha, ainda um pouco e o tempo da colheita lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-me, esmagou-me, fez de mim um vaso vazio, tragou-me como se fosse um monstro, encheu o seu estômago de nossa deliciosa comida e nos vomitou. Verso 35. Que a violência cometida contra mim, contra a minha descendência, venha sobre a Babilônia, diga o morador de Sião. O meu sangue caia sobre os moradores da Babilônia, diga Jerusalém. Pois por isso, assim diz o Senhor: defenderei a tua causa e te vingarei. Secarei o seu mar e farei que se esgote a fonte dela. Olha só, secarei o seu mar. Está acontecendo literalmente. Verso 37, a Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, objeto de horror e zombaria sem habitantes. Os babilônios rugem como leões novos e rurram como filhotes de leões. Quando o seu apetite estiver incontrolável, eu lhes prepararei um banquete e eu os embriagarei, para que fiquem alegres, durmam um sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Em casa você pode continuar esse texto, ele é maravilhoso. O profeta Jeremias está profetizando a queda da Babilônia, que aconteceu exatamente em Daniel capítulo 5. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. A Babilônia, ela caiu nessa ocasião. Mas existe uma Babilônia que ela ainda perdura. É a Babilônia que é o sistema maligno desse mundo que se opõe a Deus. Essa Babilônia literal, ela apenas expressa essa Babilônia simbolicamente, que é o sistema pecaminoso mundial que se opõe contra Deus. É a grande prostituta, de acordo com o profeta João em Apocalipse. Digo profeta porque ele se coloca como profeta em Apocalipse. E sabe de uma coisa? Essa Babilônia vai cair. E o seu dia já está marcado. Apocalipse capítulo 17 e o capítulo 18 descrevem essa queda. A queda da Babilônia. O verso 4 diz assim: a mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua testa estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Veja agora o capítulo 18.
Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou em alta voz: caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônios, lugar de todo espírito imundo e de toda ave impura e abominável. Queridos, está marcado o dia para cair a grande Babilônia. É o sistema mundial de pecado, de nações que se levantam contra Jesus Cristo, que rejeitam a Cristo e abraçam a idolatria, e abraçam o pecado, e abraçam uma cultura que se levantam contra Deus. Esta Babilônia vai cair também. Também vai cair. E você, querido, está diante desta verdade. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, se você um dia confessou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, saiba, a Babilônia vai cair. A mãe das prostituições, esse sistema mundial que se levanta contra Deus e contra você, povo de Deus, que tem afligido você dia após dia, saiba, esse sistema vai cair. Confia no Senhor. Espera no Senhor, seja forte, seja corajoso. Lembre-se, você é súdito do reino de Deus, do Deus Altíssimo. Então persevere em fé, persevere confiando no Senhor. Está difícil? Tá, mas saiba, a Babilônia vai cair. Você que tem se tem se deixado levar pelo banquete da Babilônia, meu querido, é hora de você se arrepender hoje. O dia está marcado para a Babilônia cair, e os seus súditos vão cair junto com ela. Você precisa se arrepender hoje. Você precisa mudar de vida, mudar de atitude, se voltar para Deus. E mudar de vida, mudar de atitude, que eu digo, é confiar tão somente em Jesus Cristo, como seu único e suficiente Senhor e Salvador. É ter uma vida baseada nessa confiança em Cristo Jesus. Jesus, sendo Deus, ele se fez homem e habitou entre nós. E ele morreu a morte que nos estava determinada, porque somos Belsazar, somos ímpios, somos idólatras, mas o Senhor Jesus morreu por nós, sendo pecadores. E uma vez então que abandonamos o nosso orgulho, a nossa arrogância e confiamos em Cristo Jesus como nosso Salvador, querido, então nesta confiança é que nós somos salvos daquele dia em que a Babilônia vai cair. Eu quero encorajar você nesta noite a sair daqui crendo unicamente no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é o Senhor absoluto sobre todas as coisas e se fez homem, aquele que julgou Nabucodonosor, aquele que julgou Belsazar e vai julgar todos os reis, Jesus Cristo. Se renda a Ele, tão somente a Ele, confie tão somente em Cristo, para o perdão dos seus pecados e para a sua salvação. Vamos orar. Pai eterno, estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra.